O clima esquentou ainda mais na Câmara. Em uma sessão marcada por bate-boca entre parlamentares, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou o processo contra André Janones por suposta rachadinha. O repórter Bruno Pinheiro acompanhou e traz as últimas informações. O clima também esquentou depois da sessão. Bruno, bom trabalho, bem-vindo. Esquentou e muito e o resultado não era o que a oposição estava esperando. Ótima noite a você, a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Essa audiência aconteceu hoje um pouco mais cedo aqui na Câmara dos Deputados, na comissão do Conselho de Ética, na verdade, que estava apurando e esperando a leitura do relatório ali do deputado Guilherme Boulos sobre esse arquivamento ou não do processo de cassação sobre esse suposto esquema de rachadinha envolvendo o deputado Janones. Durante essa reunião, essa audiência, na verdade, de acordo com informações, alguns assessores começaram uma discussão com os parlamentares lá dentro do plenário da comissão. Esse insulto acabou gerando uma repercussão, uma confusão. Chamaram agentes da Polícia Legislativa que chegaram até o local e ordenaram uma evacuação de quem não era parlamentar e de quem não estava a serviço ali e que ficasse somente os parlamentares e seus assessores. Logo na sequência, teve a leitura do relatório, o resultado final e a sessão foi encerrada. Aí sim a confusão começou a esquentar ainda mais do lado de fora, na verdade, no corredor. Essas imagens revelam com muita clareza como os agentes da Polícia Legislativa atuaram durante o expediente desta quarta-feira. Fizeram um reforço na segurança, uma linha de contenção para evitar chegar em vias de fato, apesar de vários xingamentos do lado de fora entre os deputados Janones, deputado Nicolas Ferreira e o deputado Zé Trovão também. Vamos acompanhar um pouquinho de como foi essa confusão. Logo na sequência, viu, Tiago? Conversei com os parlamentares envolvidos em toda essa história e o que eu ouvi é o seguinte, que eles querem apresentar na Câmara dos Deputados uma regulamentação para só acessar este plenário das comissões quem for responsável, quem for orientar o parlamentar, que seja um assessor jurídico, que tenha um conhecimento para que possa orientá-lo ali, ou que seja somente o parlamentar e que não tenha esse acesso de uma torcida, na verdade, para ficar agitando ali e acabando exaltando os ânimos acirrados realmente dentro de uma reunião como essa, quando é uma pauta de muita repercussão, justamente como na Comissão de Ética. O resultado foi pelo arquivamento da cassação deste processo de um suposto esquema de rachadinha, mas a confusão ainda não acabou. Ela continua repercutindo nas redes sociais entre o deputado Nicolas Ferreira e também o deputado Janones, que estava sendo ali investigado pela comissão. Na verdade, esse procedimento sendo analisado e que agora foi favorável pelo arquivamento. Não tem nenhuma confirmação também de registro de ocorrência, nenhuma delegacia aqui do Congresso Nacional e os parlamentares também já me confidenciaram que não tem interesse de nenhuma representação no Conselho de Ética, porque eles acreditam que não vai dar em nada, será só mais uma discussão dentro do Congresso Nacional. Essa não é a única discussão aqui dentro do Congresso este ano, porque recentemente nós também assistimos uma outra confusão envolvendo um parlamentar e alguém que estava visitando a Câmara dos Deputados e que foi retirado à força, e a confusão continuou na calçada da Casa de Leis, viu, Tiago? É bem lembrado. Ô Bruno, aguarda um pouquinho. Eu sei que você tem informações sobre a corrida à presidência da Câmara dos Deputados. Você vai trazer essa informação em instantes, mas antes eu vou conversar com os nossos comentaristas sobre essa confusão na Câmara dos Deputados. Ô Dora, são dois pontos, né? Primeiro, a confusão em si, o baixo nível, né? Que a gente vem acompanhando já, não é de hoje. E o outro ponto é a análise política dessa decisão do Conselho de Ética em relação a Janones. Vou inverter os seus pontos e falar primeiro da decisão, né? Uma decisão que vai, quando não acaba aqui, porque o caso está no Supremo, tá? Que inclusive o ministro Luiz Fux já deu uma manifestação de que o Janones era sim deputado quando houve o telefonema em que ele pede
a divisão dos salários dos funcionários, mas no âmbito do Conselho de Ética foi uma decisão de corporativismo. O exemplo por não ter acabado de corporativismo e autoproteção do parlamento. Por quê? Porque eles não querem abrir um precedente para que amanhã essa decisão, uma decisão desse tipo, possa se voltar contra eles. Por quê? Porque a prática da chamada rachadinha, que na verdade é peculato, a rachadinha é um apelido amigável, né? A história é peculato mesmo, é desvio de dinheiro. Então, não querem abrir, essa prática é recorrente, né? Todo mundo sabe, então ninguém quer abrir esse precedente. Quanto ao segundo ponto, o circo de horrores, que está se tornando habitual, veja bem, isso se dá no âmbito do Conselho, note-se, de Ética. O que aconteceu ali depois, se não for quebra de decoro, eu não sei o que é quebra de decoro mais. Só isso, só essas cenas, se Suas Excelências se dessem ao respeito, era justificativa, motivação para a abertura de algum tipo de processo, seja advertência, talvez, não digo nem cassação, por quebra de decoro, por falta de ética. Mas não, vai ficar, como disse o Bruno, fica tudo por isso mesmo e, portanto, a coisa se repete. E, no caso presente, envolvendo 2 deputados, os mais bem votados de Minas Gerais, e que são lacradores de rede social. É a esse ponto que chegamos. E Kobayashi, a denúncia de rachadinha é sempre uma denúncia muito grave, precisa ser apurada, enfim. Mas mesmo ele conseguindo manter o mandato parlamentar, ele corre ainda o risco de sofrer processos na justiça? Sim, o julgamento no Conselho de Ética seria um julgamento meramente político, né? Então, ali os seus pares decidem se a denúncia seria o suficiente para considerar aquilo uma quebra de decoro e, portanto, para cassar ou advertir ou qualquer uma outra alternativa de punição para o deputado denunciado. O que não se confunde com o processo judicial que investiga o peculato, como a Dora já disse, que é o processo que investiga a corrupção diante dos áudios, dos depoimentos e de toda uma investigação que acontece e continuará acontecendo contra o deputado Janones. Agora, muito me chama a atenção de que como está a régua desse Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e do nosso Congresso Nacional, porque com as últimas ocorrências a gente tem visto que o Conselho de Ética tem a produtividade de um cone, né? Porque tapa na cara dentro do plenário não virou cassação de ninguém. Um deputado expulsando um cidadão a chutes não virou cassação de ninguém. E agora, uma denúncia de rachadinha, de corrupção, também não é motivo de cassação? Eu fico me perguntando o que será, então, que vai ser preciso acontecer para que os nobres deputados entendam como uma quebra de decoro, ou seja, são decisões que preocupam, porque esse tem sido o nível. E justamente por nenhum desses atos serem considerados quebra de decoro, é que a gente vê cenas como as que aconteceram depois da sessão. Porque se ninguém é punido nem com denúncias graves, não vai ser um bate-boca, um empurrão depois da sessão que vai ser considerado quebra de decoro, apesar de ser.